Prejuízo com apostas e cassino online estão adiando o ingresso na universidade de 1/3 dos jovens brasileiros. É o que apontam os dados de um levantamento recente da Associação Brasileira Mantenedora do Ensino Superior. A média foi de 34% no Brasil, mas o valor chegou a 44% dos jovens no Nordeste e a 41% no Sudeste. Para o representante das entidades de ensino privada que divulgou essa informação, abre aspas, a crescente popularização das bets impacta justamente o público-alvo da educação superior, brasileiros de 18 a 35 anos. As instituições projetam que quase 1 milhão de estudantes em potencial podem ficar fora das universidades por ter orçamento comprometido com apostas e cassinos online. Eu sou Diogo, documentarista aqui no Síntese, um canal para entender as engrenagens que movem a sociedade e o impacto delas em nossas vidas. Como explicar por que tanta gente prefere apostar o futuro na roleta do que estudar e trabalhar? No vídeo de hoje você vai ver que as chances de uma criança brasileira mudar de classe social são quase inexistentes no Brasil. A cada 100 pessoas nascidas entre a metade mais pobre do país, menos de 2 estarão entre os 10% mais ricos quando adultas. Aliás, você sabe quanto é necessário ganhar por mês para estar entre os 10% mais ricos do Brasil? Você vai se surpreender. Até o final desse vídeo eu vou mostrar por que, para muitos brasileiros, é mais fácil tentar a sorte no tigrinho do que ficar rico trabalhando. A falta de mobilidade social afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros e exerce forte influência sobre outros problemas crônicos do nosso país, como a violência. Historicamente, o Brasil possui um passado colonial marcado por ciclos econômicos extrativistas e acumulou mais de 350 anos de escravidão. Isso gerou fortes disparidades sociais ao longo desses séculos. Um reflexo disso é que a parcela dos 10% mais ricos da população detém 43% da renda do país, em contraste com 31% nos Estados Unidos, 29% na China e cerca de 25% nos países europeus. E a chance das crianças brasileiras com menos renda chegarem a essa parcela mais rica quando adulta é de 1,81%. Isso mesmo. Talvez seja por isso que o tigrinho faz tanto sucesso por aqui. A probabilidade de ascender socialmente através do trabalho é tão ínfima que para muita gente vale a pena tentar a sorte na roleta. Essa realidade é apontada pela pesquisa Mobilidade Intergeracional no País da Desigualdade, publicada em 2024. Você encontra mais informações sobre ela na descrição. O artigo apresenta as primeiras estimativas de mobilidade de renda intergeracional para o Brasil, utilizando dados fiscais da população. Esse tipo de estudo é muito comum em países desenvolvidos, porque eles têm um alto registro da renda formal de seus trabalhadores e registram esses dados há muito tempo. No entanto, foi a primeira vez que ele pôde ser realizado considerando a realidade brasileira. Isso porque os pesquisadores mediram a renda formal a partir de informações da Receita Federal e da folha de pagamento declarada, e utilizaram modelos de machine learning treinados em dados do censo e outras pesquisas do IBGE para prever a renda daqueles trabalhadores que estão no mercado informal. Isso foi necessário porque, como já vimos no vídeo sobre a escala 6x1, 1/3 dos trabalhadores brasileiros não tem registro formal. Dessa forma, o modelo criado pelos cientistas tenta se aproximar ao máximo da realidade de renda e mobilidade social no Brasil. A mobilidade intergeracional é um tema de longo interesse nas ciências sociais e está sempre presente no debate público. O conceito parte do princípio de que as oportunidades das crianças são determinadas pela renda dos seus pais. Dessa forma, é possível medir a probabilidade esperada para crianças nascidas entre as camadas mais pobres de ascenderem economicamente quando adultas. A pesquisa aponta ainda que existem 3 diferenças importantes nessa imobilidade crônica da sociedade brasileira. De região, com crianças nascidas no Norte e Nordeste tendo menos chance que as nascidas nas regiões Sul e Centro-Oeste, graças ao boom da soja. De gênero, pois meninas têm menos chances que meninos de mudarem de classe social quando adultas. E de raça, com a população negra tendo menos probabilidade de ascender economicamente que a população branca. Em 2025, os dados da pesquisa serviram de base para o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social criar o Atlas da Mobilidade, que consolidou essas informações e tornou acessível para qualquer um esse modelo. A partir dele, fica mais visível ainda o fosso que separa as pessoas no Brasil. Você pode mexer por conta própria no Atlas através do link nos comentários, mas aqui nesse vídeo eu quero trazer algumas conclusões. Nós já vimos que, no Brasil, a probabilidade de crianças nascidas na metade de menor rendimento estarem entre os 10% mais ricos, quando adultas, é de 1,81%. Mas, se a gente considerar apenas as crianças do sexo masculino,
a probabilidade sobe para 2,57%. Se for incluso só as meninas, a chance cai para menos de 1%. Entre as crianças brancas, a probabilidade fica em 2,56%. Já as crianças pretas e pardas têm 1,47% de probabilidade. Considerando somente os meninos pretos e pardos, a chance vai para 2,1%. Se forem só os garotos brancos, sobe um pouco para 3,66%. Num recorte só de garotas brancas, a probabilidade despenca para 1,43%. Já as meninas pretas e pardas têm apenas 0,79% de chance de estar entre os 10% mais ricos quando adultas. Você consegue perceber que aos poucos foi desenhada uma pirâmide da desigualdade, cuja ponta é formada por homens brancos e a base é composta por mulheres negras? E olhe que para estar entre os 10% mais ricos no contexto brasileiro, não precisa nem ganhar uma fortuna. Segundo projeções da pirâmide salarial disponibilizado por essa reportagem online da BBC, em 2021, ganhar R$ 3.800 por mês, mais o 13º, era suficiente para estar entre os 10% mais ricos do país. De novo, se você ganhou cerca de R$50 mil em um ano, você recebeu mais do que 90% dos brasileiros. Estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas que vivem com menos do que isso. A cada 100 crianças nascidas entre os mais pobres, menos de 2 delas estarão ganhando esse valor por mês quando adultas. Mas calma, que piora. Educação é a solução, diria o atento espectador. Mais ou menos. Os dados de fato apontam que crianças com pais mais escolarizados têm mais probabilidade de mudar o patamar da renda quando adultas. Beleza. No entanto, essa relação não é tão óbvia quanto imaginamos. Quando você filtra os dados do Atlas da Mobilidade por escolaridade, isso fica explícito. A realidade revelada pela pesquisa é a seguinte: ter pais que estudaram mais, concluir o nível superior, por exemplo, não aumenta significativamente as chances dos seus filhos atingirem a camada dos 10% mais ricos, mesmo que eles tenham experimentado alguma melhora de vida. A diferença entre ter pais com ensino superior ou a pais sem ensino fundamental completo entre aqueles que ascenderam economicamente foi próximo de 18%. Esse cenário se repete em diversos recortes, mas se acentua em um específico, quando filtramos por raça e gênero. As meninas negras, filhas de pais sem ensino fundamental completo, aparecem com 0,76% de chance de chegar entre os 10% mais ricos quando adultas. Já aquelas meninas negras que são filhas de pais com ensino superior completo, a probabilidade sobe para meros 0,88%. Uma diferença que não chega nem a 14%. Eu não sei você, mas quando eu vi esses dados pela primeira vez, esperava que a educação fizesse mais diferença na qualidade de vida das gerações futuras. Isso deixa evidente que não adianta as pessoas terem mais acesso à educação se as oportunidades econômicas não acompanharem esse esforço. No sistema que a gente vive, sempre haverá uma multidão de perdedores e alguns seletos vencedores. Além de impor limites para a atuação dos cassinos online, para desatar esse nó de desilusão, é fundamental atacar a raiz do problema. E a raiz do problema aqui é o modelo econômico, que em toda a sua existência nunca conseguiu amenizar as diferenças entre as pessoas. As informações apresentadas nesse vídeo escancaram uma verdade incômoda. O capitalismo não oferece oportunidades reais ou perspectiva de melhora para a maioria da população. Ele reproduz desigualdades históricas, cristaliza privilégios e naturaliza a exclusão, como se isso fosse resultado do mérito ou esforço individual. Quando menos de 2% das crianças pobres têm chances de chegar ao topo da renda, o que temos não é um sistema de livre concorrência, mas um jogo de cartas marcadas, onde o ponto de partida determina o ponto de chegada. A promessa de ascensão social através do trabalho se mostra cada vez mais uma farsa, especialmente para quem é mulher, negro ou nasceu nas regiões historicamente esquecidas do país. A própria educação, vendida como solução definitiva, mal arranha esse muro invisível que separa as classes sociais brasileiras. Se não houver uma ruptura com esse modelo desigual, o futuro continuará sendo propriedade de poucos. Enquanto os jovens brasileiros estão apostando seus sonhos na roleta, algumas poucas pessoas já nasceram com um futuro garantido. Estou falando das famílias bilionárias, que vivem da riqueza construída pelos trabalhadores há muitas gerações e pretendem transferir 9 trilhões de dólares para seus herdeiros nos próximos anos. No próximo vídeo, contamos quem são essas pessoas e quantos herdeiros vão pagar para receber essa fortuna. Muito obrigado por assistir, compartilhe se você gostou e até mais.